Olá, olá, pessoal. Boa noite, domingão, dia 19/10. Estou aqui fazendo minhas análises para amanhã, análises prontas. Vou passar para vocês qual é a minha visão dos dois ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar. Vamos lá, pessoal. Começando primeiro pelas nossas regiões de day trade. Vocês sabem que eu sempre faço uma análise no curto prazo e uma análise aí em tempos gráficos maiores para a gente identificar questão de movimentação tendenciosa. Vamos lá, pessoal. Regiões da manhã. Região de venda 146.200 é uma excelente região de venda. Nós teríamos nessa operação, pessoal, um stop de basicamente aí 350 pontos, podendo, pessoal, vir buscar esses alvos, tá? Primeiro alvo, pessoal, seria em torno aí de 400 pontos, tá? Nesta região dos 145.800. Gravem bem essa região porque eu já vou falar sobre ela com vocês. Depois, viríamos buscar a região justa. Se o mercado tiver uma montagem muito forte, ele pode vir parar aí na região de compra. Daria aí basicamente 1.500 pontos. As minhas marcações para amanhã, pessoal, elas estão bem espaçadas. Só que se atentem que no meio das regiões de day trade, nós temos duas regiões de swing. E essa região em específico do 145.800 pode mudar o rumo do jogo. Vou falar para vocês na análise maior, tá? Região de compra, galera, 144.610. Stop aqui já é um pouco maior, é um stop grande, então eu não faço essa compra, pessoal. Mesmo que o mercado respeite aqui a minha região e faça o movimento, o stop dessa operação aí seria 500 pontos. Embora o meu alvo seria maior aí, 700 pontos, também podendo chegar a 1.500, o stop fica um pouco fora do gerenciamento que eu utilizo no grupo e também das minhas operações. Então, tomaria muito cuidado com essa compra, tá? Então a compra seria no 610, mas não faria. Regiões justas, galera. Existe uma grande possibilidade, inclusive é a minha aposta, que o mercado nasça aqui, tá? Que a abertura do mercado seja na região justa. Uma das características da região justa no meu operacional é justamente um consenso de preço, tá? Ou seja, tem tanto compradores quanto vendedores nessa região e isso faz com que o preço faça uma consolidação, tá? Uma lateralização nesta região. Considerando, pessoal, que na sexta-feira nós tivemos sim uma grande movimentação, a gente teve aí basicamente 2.500 pontos, a gente já pode considerar que é um grande movimento. Existe a possibilidade da manhã, na segunda-feira, pelo menos nos primeiras horas aí do mercado, nós termos uma lateralização entre essas regiões, tá? A nossa região de preço justo para compra é 145.450. E a região de preço justo para a venda, 143.360, tá? Ambas regiões a gente precisa ter muito cuidado justamente por isso, porque aqui é a região onde os players eles ficam virando a mão, girando contratos. Então, para quem conhece o operacional sabe que nós precisamos ficar mais atentos para fazer a operação aqui, mas não descartamos a possibilidade. Agora, prestem atenção nesta análise diária, tempo gráfico maior. Deixa eu tirar aqui essas marcações para ficar mais claro de vocês entenderem. Um dos princípios do meu operacional é deslocamento de preço, tá, pessoal? Então, o preço ele se desloca de uma região para outra. E nós tivemos, galera, na sexta-feira, o rompimento de uma região muito forte, que é o 145.800, que eu já estava falando para vocês. Quando eu falo de rompimento, pessoal, é justamente isto: o corpo do candle conseguir fechar acima da região. Percebam que nós tivemos algumas tentativas aqui ó, nos dias anteriores, mas em nenhuma delas o preço conseguiu romper, ele só furou a região. E na sexta nós tivemos esse rompimento. Ou seja, pessoal, o mercado ele estava trabalhando numa região abaixo e toda vez que ele chegava nessa região, ele encontrava uma resistência. E resistência, na nossa análise técnica, resistência tende a entrar vendas. Só que essa região de resistência, ela foi rompida. E aqui, então, acontece o que a gente chama de princípio da bipolaridade.
Ou seja, uma região que era uma resistência, quando ela é rompida, ela passa a ser um suporte. E suporte, ao contrário de resistência, é igual a compras, tá? Opa, do porte não, né? Suporte. Então, o que, que pode acontecer amanhã, considerando a análise técnica, galera? Se o preço, pessoal, nascer, abrir acima dos 145.800, essa região ela pode vir ser testada para fazer uma movimentação aí de alta, ou seja, o mercado ele pode vir fazer um pullback nesta região para vir buscar esta próxima região aqui, ó, 147.305. Então existe esta possibilidade. Se por acaso, galera, o preço nascer abaixo, tá? A gente vai precisar analisar o seguinte: se essa movimentação, esse rompimento, ele não foi um falso rompimento e o mercado continue aqui, ó, nascendo abaixo, aí sim a gente vai continuar tendo uma resistência para que o mercado venha tentar novamente fazer esse rompimento aqui embaixo, podendo vir buscar a região mais funda ainda, tá? Então, prestem bem atenção, marquem no gráfico de vocês esta região 145.800, porque ela é uma região bem forte. Então, ela pode ser aí a região que vai definir o movimento do mercado. Manu, o mercado vai chegar lá, vai fazer rompimento de primeira, vai tomar decisão de primeira? Não, pessoal. Isso aqui que eu tô falando para vocês é uma análise macro. Então, é uma análise para swing trade. O mercado pode sim passar dessa região para baixo, inclusive aqui ó, no nosso tempo de day trade, vocês vão ver que essa região está aqui, ó, tá? Então não me impede o fato de eu ter essa região e se o mercado nascer acima, o mercado nasceu aqui, ó. Imagine que o mercado nasceu aqui, ó, minha região de venda. Não me impede de eu fazer uma venda e o mercado vir aqui e fazer esse movimento. Se eu estou operando day trade, não impede que eu faça esse movimento e pegue aí meus 400 pontos. Até essa região, eu tenho 400 pontos. Tranquilo, para mim já é o suficiente. O mercado chega aqui, respeita e faça a movimentação de alta. Então, saibam sempre distinguir o que, que vocês estão operando. Eu vou operar day trade. Então, day trade eu opero nas extremidades dos canais. Eu não ignoro a análise para tempos maiores. E se o mercado parar aqui, tá tudo ok, tá dentro da análise do mercado também, tá? A mesma coisa, galera, nós temos esta outra linha aqui, ó, bem próxima da região de compra. Só que se por acaso o mercado nascer com esse tamanho de gap, é porque aconteceu alguma coisa aí muito grande aí no final de semana, alguma notícia muito expressiva, porque seria um gap de mais de 1.600 pontos. Se nascer aqui embaixo, anula, esquece aquela região lá de cima, tá? Porque daí é influência noticiária, não é questão só gráfica. Vamos lá, vamos para o dólar. O dólar, galera, também estão com marcações muito boas, tá? As marcações do dólar, nós temos aqui a nossa região de venda no 5,471,5. Temos uma região de diário aqui, então é uma região bem forte para que o mercado não consiga romper aqui e faça a movimentação de alta. Então é uma boa região de venda. O tamanho do stop não é um stop grande, seria um stop aí de 10 pontos, 12 pontos, dependendo das escoras institucionais, tá? Então é uma região interessante para venda. Região de compra 5,425,5, tá? Também o stop não é grande. A única coisa aqui, galera, que eu tomaria cuidado é porque a gente precisa de uma movimentação muito forte de compra, porque tem uma análise macro que eu já vou falar para você sobre. Tá? Então, o stop aqui na compra também não é grande, a região é 5,425,5. Região de preço justo, 5,449,5, 5,446. Então, mesma análise que eu fiz para o índice, eu acredito que o dólar também nasça aqui nesta região, tá? Eu acredito que ele vai nascer por volta deste movimento, ou seria uma excelente operação se ele nascesse próximo à região de compra. Sobre a região de compra, pessoal, vocês estão vendo que tem uma região aqui, ó, no 5,409,5. Essa região em tempo gráfico maior é uma movimentação, é uma conclusão, na verdade, de um movimento, tá? Então, pode ser que o mercado ele venha concluir esta movimentação, porque aqui seria o alvo. Então, olha só, mercado deslocando de região em região. O mercado fez o rompimento desta região, ó,
fez no Tel pullback para queda, e a conclusão de quem vendeu aqui em cima, no 5,475, é aqui, ó. Então, pode ser que antes que o mercado suba, ele venha testar essa região aqui. Então, eu tomaria bastante cuidado sobre isso, tá? Pode ser que ele precise vir buscar um pouquinho mais, cair um pouquinho mais, para depois fazer a movimentação de alta, tá? Mesma coisa, mesma movimentação que eu expliquei para você sobre rompimento de região. O mercado aqui, ó, no dia 10 no dia 10 de outubro, ele rompeu essa região, 5,409. Ele conseguiu fechar acima, inclusive foi um senhor candle, né? Foi aquele dia que nós tivemos aí 172 pontos, se não me engano, foi numa sexta-feira, tá? Então o mercado ele conseguiu fazer esse rompimento. E essa região que antes, quando o preço estava trabalhando de baixo, era uma resistência, a partir do momento que foi rompido, passa a ser um suporte, tá? Então pode ser que o mercado ele venha testar essa região para fazer uma movimentação de alta. Então, não impede que eu faça essa operação de compra aqui, mas sabendo que se o mercado vir buscar aqui essa região é a conclusão da movimentação que iniciou na sexta-feira, tá? Existe ainda, pessoal, e até seria um cenário melhor se o mercado nascesse fora, se o mercado nascesse perto aqui desta região, tá? Conclua a movimentação já no leilão e depois deixa a gente fazer a nossa operação em paz. Eu gostaria muito mais de comprar dólar do que vender dólar, mas isso é uma preferência minha, é uma análise minha, então a gente precisa ver o que que o mercado vai fazer, o que que os players vão querer fazer, qual é a movimentação que eles vão de fato montar amanhã. Então, na minha outra tela, acompanharei a movimentação dos players para tomada de decisão. No mais, as regiões estão boas. O dólar, nós temos aí alvos longos, tá? Entre uma região e outra, a gente tem 20 pontos. Então, pode ser que qualquer operação nas extremidades, tanto na venda aqui em cima quanto na compra, nos dê aí basicamente 40 pontos, tá? Então, é uma pontuação bem expressiva para o dólar. Faz alguns dias que eu não estou operando dólar, o índice acaba desenvolvendo operações antes, melhores, né? Então, acabo deixando o dólar de lado, mas existe a possibilidade da manhã a operação melhor ser no dólar. Então, pessoal, essa é a análise, minha análise para amanhã. Bons trades para todo mundo. Domingão é dia de se organizar, é dia de revisar a semana, é dia de ver o que foi feito, colocar os pontos nos is, fazer os ajustes necessários para começar a semana com o pé direito. Eu sempre falo que os dias mais importantes são começar positivo todas as segundas-feiras e o primeiro dia do mês, para que a gente não passe o resto da semana tentando recuperar ou caia aí no risco de entrar em algum tipo de dia de fúria por não aceitar perder. Então, operações com cautela, operações com qualidade dentro do operacional, vamos buscar aí o nosso resultado começar a semana com o pé direito.